Vocês querem sentar um pouquinho mais para frente? Para me ouvirem melhor? Já que o assunto é comunicação. Ok. Então, nosso assunto hoje é o papel da comunicação no lar cristão. Esse é um assunto, irmãos, que eu já tenho falado há algum tempo e foi material também que já publicado nosso pela editora Cultura Cristã, que transformou-se numa revista para a escola bíblica dominical. Está disponível ou indisponível para compra, eu não sei, deve ter esgotado já. Mas eu posso dar para vocês o material depois em PDF, eu passo ali para o Gamaliel, vocês podem ter o arquivo, esse mesmo arquivo aí, se vocês preferirem em PDF ou até mesmo em PowerPoint. Essa aqui é a minha família, a minha esposa, que não pôde estar hoje aqui. Nosso bebezinho ainda está, a bebezinha, né, Ana Maria, muito novinha, então fica difícil para ela vir assim, ela estranha um pouquinho, né, muito tempo fora de casa. Ela vai completar agora 3 meses de vida, né? Já está velha, né, tadinha? 3 meses de vida, né? Então, a Michele é minha esposa e essa é minha filha, Ana Maria. O nosso texto base dessa noite é Provérbios 15, versículo 1. Deixa eu só me apresentar. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Igreja Presbiteriana do Jardim Girassol, em Guarulhos. Sou formado pelo Seminário JMC, tenho 10 anos já de pastorado. Estou agora, pela graça de Deus, concluindo o meu mestrado na área de teologia pastoral, na área de pregação expositiva, né? Muito bem, vamos ler então o texto, Provérbios 15, 1. Vamos ler todos juntos? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos orar mais uma vez. Te agradecemos, bondoso Deus e Pai, pelo privilégio de nos reunirmos novamente aqui neste lugar para estudarmos a Tua Palavra. Oramos para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos dê entendimento, compreensão em todas as coisas e que a Tua Palavra, Deus, possa atingir o nosso coração e chegar às nossas vidas de maneira prática. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quanto tempo eu tenho para falar? Até meia-noite? Não, estou brincando. Quanto tempo? Oi? Depois, é verdade. Então eu tenho até amanhã. Quanto tempo, Gamaliel? Aí eu não tenho... Mas eu não tenho assunto para tudo isso não. Vocês vão exigir mais do que eu tenho para dar. E ninguém pode dar o que não tem, né? Então eu não tenho assunto para tudo isso não. Eu pretendo ser breve aqui, meus irmãos. Vamos em frente, ou como diz o ditado lá na minha terra, vamos seguir o cortejo. Vamos lá. Já ouviram falar do Chacrinha, né? Alguém aqui que nasceu depois de 88, mais ou menos, não ouviu falar do Chacrinha. Chacrinha foi um grande comunicador da TV brasileira. Ele tinha um programa desses programas de auditório no domingo à tarde. E ele tinha uma frase muito famosa, né? Quem não se comunica, se trumbica. Trumbicar significa se dar mal, né? Então, para o Chacrinha, o grande lema dela, quem não se comunica, se dá mal na vida. E, de fato, as boas pessoas, os bons vendedores são ótimos comunicadores, né? Falam muito bem, apresentam muito bem o seu produto. Eu tenho uma irmã que ela é do ramo de joias, vende joias, e a área dela é comunicação. Onde ela chega, ela vende. Ela consegue vender qualquer coisa para qualquer pessoa, porque ela é uma ótima comunicadora. Então a comunicação é algo indispensável à vida. Ninguém vive sem comunicação, não tem como. Nós precisamos da comunicação em todo o tempo. O ser humano, ele é comunicativo por natureza. Deus criou o homem para se comunicar com ele e com os outros. Vejam que um casamento não pode sobreviver por muito tempo sem que haja uma boa comunicação. Não tem como. Você quer ter um casamento feliz? Tem que ter uma boa comunicação.
Marido e mulher precisam se comunicar dentro do lar. É necessário que haja diálogo e não um monólogo, né? Mono, na língua grega, né? E logos, palavra, não pode haver uma única palavra. Um só fala e o outro ouve, né? Todos os casais devem reconhecer que a comunicação não é algo fácil. Era para ser tranquilo, mas por causa do pecado tornou-se um problema, como todas as coisas, né? Evidentemente. Pelo contrário, há muitos ruídos na comunicação que a tornam complicada no casamento. Muitos casais não vão bem porque têm problemas sérios nesta área vital para o casamento. Não sabem conversar, não tem diálogo, não tem conversa dentro do lar. Vivem como que estranhos debaixo do mesmo teto. É necessário então compreender quais são os princípios acerca da comunicação que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Eu quero começar aqui então mostrando o que é comunicação. Sabemos que a comunicação por palavras é o ato de transmitir alguma informação a fim de que o outro compreenda. Toda vez que a gente fala, a gente está tentando transmitir uma ideia, um conceito, um ensino. Ninguém fala só por falar. É claro, estou falando de uma pessoa normal. Tem gente que sempre abre a boca, não tem nada para dizer, não acrescenta absolutamente nada. Não sabe conversar, não tem conteúdo. É claro, a comunicação parte de um conteúdo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se a gente não lê nada, não se informa, não vai saber conversar com as pessoas. E isso traz um grande prejuízo, né? Eu não sei se você já teve a experiência de viajar para algum lugar, ou de ônibus, ou de carro, ou de avião, e assentar-se de um lado de alguém que você não conhece. E aí você tenta puxar uma conversa com a pessoa, seja naquele ônibus lotado do Armênia, ou aquele ônibus que vai da Penha a Guarulhos, via a Avenida Guarulhos, terrível, e você vai sentado, ou no metrô, aquela viagem curta do Jabaquara para Tucuruvi, aquela viagem de 40 minutos de metrô, e você senta na outra pessoa e não tem diálogo, você tenta conversar com a pessoa, e aí você conversa com aquela conversinha, nossa, que calor, né? Aí a pessoa, Você fala, nossa, realmente o clima está mudando muito, e a pessoa, E aí você tenta de todos os modos ter uma conversa com a pessoa, mas não tem, torna-se um monólogo, né? É aquela situação difícil, e você tenta puxar alguma coisa, transmitir alguma coisa para a pessoa, receber alguma coisa, mas não tem jeito. Percebam que é muito difícil. E a comunicação, ela parte do princípio que você quer transmitir alguma coisa, nem que seja uma coisa muito simples. Olha, está calor. Mas por que está calor? Porque a meteorologia tem dito que existe um fenômeno chamado El Niño, que impede que as nuvens mais carregadas se aproximem e tal, e por aí vai. A comunicação, então, sempre existiu, sempre existirá. Não é uma coisa passageira, sempre vai existir, sempre. Enquanto houver seres humanos, haverá comunicação. Ela estava presente no começo da criação. Deus e Adão se comunicavam perfeitamente, sem ruídos. Vejam duas passagens bíblicas, Gênesis 1, 28 e 29, aqueles que trouxeram Bíblia. Gênesis 1, 28 e 29 e Gênesis 2, 18. Quem encontrou pode ler para nós, por gentileza. Perfeito. Quem está dizendo isso? Para quem Deus está dizendo isso? Para Adão. Então, aqui é um ponto de comunicação. Deus está dando uma informação para Adão e, ao mesmo tempo, dando uma ordem para Adão. Multiplicai-vos, enchei a terra, né? Dominai-a, faça tudo, mas faça isso que eu estou dizendo. A gente estava conversando aqui um pouquinho, né, Gamaliel, sobre essa passagem bíblica de que hoje em dia os pais crentes querem ter poucos filhos. Acha que filho dá muito trabalho, filho dá muito gasto.
E isso é uma compreensão equivocada das Escrituras, porque a ordem de Deus aqui é multiplicai-vos, né? Aí alguém pode falar, mas pastor, a terra está cheia. Não, não está. Vocês acham que 6 bilhões e meio de gente é muita coisa? Não é. Para o planeta Terra, não é. Você fala assim, mas São Paulo não tem mais lugar, não tem onde pôr gente. Você já experimentou sair de São Paulo, pegando a Dutra, ou a Castelo Branco para o interior, ou Fernão Dias em direção a Minas, ou Regis Bittencourt em direção ao Paraná, ou a Rodovia dos Trabalhadores, Ayrton Senna? Gente, o que tem de terra por aí afora não está no gibi. O problema é que tem muita gente aqui, mas fora de São Paulo não tem tanta gente assim. São Paulo tem não sei quantas mil cidades, tudo cidadezinha assim tirando as maiores cidades, São José do Rio Preto, Bauru, essas cidades maiores, que são chamadas cidades polo. Você tem cidades muito pequenas, com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. A região territorial dela é muito grande, mas a densidade de população é pequena, 5 mil, 3 mil, 15 mil habitantes. Então a terra ainda não está completamente povoada não, tem muito lugar nesse mundo para a gente botar gente. E tudo bem, nasce uma pessoa a cada 6 segundos, mas morre também uma a cada 18 segundos. Então dá para botar muita gente ainda nesse mundo, viu? Com certeza. E aí o verso 29 diz assim, continua lá, irmão. Então a ordem de Deus é, tenham filhos, povoem a terra, dominem a terra e comam de tudo que eu estou dando a vocês. É um ato comunicativo de Deus. Capítulo 2, verso 18. Outro irmão, leia para nós. Isso, Deus dizendo ao homem, Adão, não é bom que você fique sozinho, eu vou te dar uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus se comunicava com Adão. E Adão e Eva também se comunicavam perfeitamente. Embora a gente não tenha aqui no capítulo 3, entre o verso 1 e o verso de número 5, muitas coisas se passaram. Muitas coisas. Deus cria Adão, capítulo 2. Verso 18 em diante, Deus cria Eva. E aí, Deus os coloca no jardim. Nós não sabemos quanto tempo se passou entre o verso 1 do capítulo 3 e o verso 5. O verso 6 em diante a gente já sabe. O pecado entrou e estragou tudo. Mas você imagine o Éden perfeito. Imagine como deveria ser a comunicação entre Adão e Eva. Gente, deveria ser uma coisa perfeita. Não tinha problema auditivo porque não tinha pecado. Então Eva falava, Adão ouvia, Adão falava, Eva ouvia, não tinha ruído na comunicação, não havia nenhum problema, não havia aquela velha propaganda da vitrola, lembram-se? Lembra de ver aquela propaganda? 2 velhinhos conversando, aí eu falo assim, vitrola, hein? Não ouviram essa propaganda? Passou uns anos atrás, até ganhou um prêmio, era muito interessante, que um falava e o outro velhinho não ouvia. O que você está dizendo? E aí é um problema. Lembram-se daquele antigo programa que passava no SBT, A Praça é Nossa? Lembra-se da velhinha surda, a velha surda? Era um barato, eu gostava de assistir aquilo todo domingo, era um barato. O cara falava uma coisa, ela ouvia outra totalmente diferente. Ruídos na comunicação. No Éden não havia, a comunicação era perfeita. Imagine uma comunicação que seja perfeita. É até difícil de imaginar, né? É até difícil, porque o nosso parâmetro é o pecado, né? Então o problema é que o pecado afetou até mesmo a comunicação, afetou tudo. Afetou a nossa área psicológica, moral, afetiva, afetou a questão econômica, afetou a questão sexual, afetou a criação de filhos, afetou tudo. E também a comunicação. E é por causa disso que temos tantas dificuldades em se comunicar. Temos muita dificuldade, muita dificuldade. E aqui eu vou pontuar uma coisa para vocês. Há 6 grandes aspectos que envolvem a comunicação. Letra A, o que você quer dizer? Sempre que você diz uma coisa, você quer dizer alguma coisa.
Ninguém abre a boca por nada. A gente abre a boca para comunicar alguma coisa. Mas nem sempre você diz aquilo que realmente quis dizer. Você já disse alguma coisa e depois se arrependeu? Falou assim, puxa, não era bem isso que eu queria ter dito. Já aconteceu isso com você? Você fala alguma coisa e fala assim, não era isso que eu queria ter dito. Então veja, uma coisa é o que você quer dizer. A outra coisa é o que você realmente disse. O terceiro problema, o que a outra pessoa ouve. Você fala uma coisa, mas você quis dizer outra e a pessoa ouve uma outra coisa. E aí, o que a outra pessoa pensa que ouviu? Ela ouviu uma coisa, mas ela já pensou que ouviu outra. Não é possível. Será que eu realmente estou ouvindo isso? Você realmente disse isso para mim? Percebam, olha quantos problemas. E tem mais. O que a outra pessoa responde ao que você disse? Você falou uma coisa, mas quis dizer outra. A pessoa ouviu uma coisa, pensou que ouviu outra, e ela responde ao que você disse. O que ela responde ao que você disse. E o último problema é o que você pensa que a outra pessoa disse. Perceberam o ciclo? Vou voltar aqui para a gente entender. Olha como é complicado isso. Você quer dizer uma coisa, e aí você disse outra coisa. Aí a outra pessoa ouve aquilo que você disse. Mas o problema é que ela pensa que ouviu outra coisa daquilo que você disse. E aí então ela te responde de uma outra maneira que não foi a maneira que você esperava, porque você disse uma coisa para ela. E ela leu, interpretou aquilo e te respondeu de uma outra forma. E aí qual o problema? Você ouviu aquilo que ela disse, não da maneira como ela disse. Como a maneira que você acha que ouviu o que ela disse. Em outras palavras, vira uma bagunça. É um problema de comunicação. Isso gera um problema muito sério no casamento. Em qualquer lugar, né? O patrão fala uma coisa, você entende outra, ele acha que você entendeu, mas não entendeu. É um problema. Então, sempre que uma pessoa se comunica com a outra, ela está tentando transmitir alguma coisa de útil, de importante. Pelo menos deveria ser assim. Nem sempre o é. Pelo menos deveria ser. Vejamos então as dificuldades da comunicação. Primeiro, podemos destacar pelo menos 5 grandes dificuldades relacionadas à comunicação no casamento. Destaco então, casamento sem comunicação. Marido e mulher deixam de se comunicar, não expressam seus sentimentos. A comunicação, gente, não é apenas informação, basicamente o é, mas envolve também sentimentos. Por exemplo, quando você olha para uma namorada, imagine que você está tentando encontrar uma namorada. Aí você chega assim para ela no acampamento da igreja, e é uma moça linda, e você vai fazer um elogio para ela. Você faz um elogio assim para ela? Como você é linda! Eu estou te paquerando há muito tempo! É assim que a gente faz? Ele disse uma verdade, mas não é assim que a gente diz. Então, a comunicação, ela carrega uma informação e ao mesmo tempo um sentimento embutido naquilo. Normalmente a gente diz assim, puxa, olha como você está linda. Você está uma princesa. É assim que a gente diz quando está cortejando uma moça, não é verdade? Se fosse, antigamente a gente fazia isso, escrevia uma carta à mão, não é? O irmão da minha época, a gente escrevíamos à mão. Hoje não, hoje é tudo pela internet. E aí, quando você está lá conversando no Messenger ou no WhatsApp, você não coloca uma carinha vermelha com chifrinho assim, né? Você coloca uma carinha risonha e tal, com os dentinhos, alguma coisa engraçada, ou um coraçãozinho. A comunicação, gente, num casamento, ela carrega sentimentos. Então, tão complicado quanto um casamento onde a comunicação é ruim, é o casamento onde não há comunicação nenhuma, não tem comunicação. As pessoas vivem como estranhos, não é? Quando falamos em comunicação, não estamos nos referindo ao bom dia, boa noite, a comida está pronta, a roupa está passada, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Isso não é comunicação, gente, né? Eu digo aí, isso definitivamente não é comunicação, pelo contrário, isso é exigência e educação, eu diria. Então, você acorda de manhã, né?
e diz assim para sua esposa: bom dia, querida, tudo bem? Dormiu bem? Isso é o que se espera normalmente. Você vai para o trabalho, você encontra o seu chefe, o que é que você diz para ele? Olá, bom dia, tudo bem? Como passou? Ou você passa o final de semana, vai para o trabalho na segunda-feira. Bom dia, como foi seu final de semana? Foi bom? Tudo tranquilo? Isso não é comunicação. Isso é uma questão de respeito. E aí quando você pergunta para a esposa: olha, você já pagou a conta de luz? Já foi ao mercado? Já fez despesa do mês e tal, né? Ou melhor, despesa não, a dispensa do mês. Aí a pessoa fala sim ou não, não fiz. Isso é básico no casamento. Mas isso não é comunicação. Mas tem casal que só vive disso, viu? Infelizmente. Comunicação no lar é expressar seus sentimentos, quer por palavras, quer por atitudes. Às vezes a atitude fala mais que a palavra, né? Não fala? Você acorda, imagine a cena. Imagine a cena. A semana toda tem feito calor. E a sua esposa fala assim para você: meu querido, o chuveiro queimou. Tem que trocar a resistência do chuveiro. Aí ela vem falando para você: olha, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Ela diz: olha, a previsão do tempo diz que vai esfriar no domingo. Por enquanto, tranquilo, tá calor, banho de água fria, precisa trocar a resistência. E aí você, tranquilo, terça-feira vai dar um passeio, quarta-feira assiste jogo do São Paulo, ganhando do Vasco, 3-0. Quinta-feira você dá um pulinho no shopping, tal. Sexta-feira você leva o carro para dar um banho, final de semana, tal, tirar a sujeira do paralama, programa típico de paulista. Aí no sábado você acorda mais tarde, 9 horas, dá aquela relaxada, dá uma corrida lá no Bosque Maia, volta para casa, come um almoço, e a esposa no seu pé: querido, a resistência do chuveiro. Chega no domingo, o que acontece? Muda o tempo. Esfriou, cara. Você acorda domingo de manhã, 16 graus. Legal, ninguém toma banho de manhã sempre. Deveria, pelo menos, né? Ou não sei, né? Tem gente que tem hábito de tomar banho de manhã. Eu gosto muito de um banho de manhã para despertar, mas não é sempre que eu tomo, não é sempre dá tempo, né? E aí, chega domingo à tarde, vamos para a igreja, tem ensaio do coral, 5 horas. Aí a esposa vai para o banheiro, ela chega lá, abre aquele registro, né, dos anos 60, vai nhec, espirrar para todo lugar no negocinho, né? A borracheta velha, vencida, e aí sai aquele tufo de água. E detalhe, a água está fria, está um gelo. São 4 horas da tarde, precisa tomar banho, trocar as crianças para ir para a igreja para o ensaio do coral. Aí você está lá na sala, cara, esperando começar o jogo, sentado no sofá, comendo uma pipoca. Aí sua esposa fala assim para você: João, vem aqui por favor. Aí quando você vai de fininho, você nem imagina que é o que você está imaginando, entendeu? Mas você chega lá. E aí quando você chega lá no banheiro, a sua esposa está assim para você. Ela precisa dizer alguma coisa? Por que não precisa? Porque o rosto dela disse tudo. Ela vai te matar, entendeu? Ela vai te pegar pelo colarinho assim e carinhosamente dizer assim para você: seu miserável, energúmeno, filho de uma lambisgoia. No bom sentido, né? É uma lambisgoia cristã, é uma lambisgoia gospel, né? Então, tranquilo. Seu filho de uma lambisgoia, porque ela não precisa dizer nada. Ela já disse tudo com o olhar. Tudo. Minha esposa, de vez em quando, eu esqueço de abastecer o carro, né? E aí meu carro tem um toquezinho que quando entra na reserva faz plim! E agora ela está sentada, ela sempre anda no banco de trás por causa da minha filhinha, né? Aí eu tô lá, né? E eu sempre espero entrar na reserva para abastecer.
Eu nunca encho antes, raramente. Aí de repente, eu tô lá dirigindo, bem tranquilo, ouvindo Vencedores por Cristo, né? Aí de repente o negocinho vai, plim! Aí eu nem olho para trás, eu olho pelo retrovisor. Eu não sou bobo. Eu olho pelo retrovisor. Ela tá assim, ó, com o olhão estalado para mim, dizendo assim: por que você não abasteceu? Irmãos, a comunicação carrega sentimentos. Então, se a gente não souber usar essa ferramenta do jeito correto, a gente se atrapalha tudo. A gente cria um problemaço no casamento. Há casais que vivem como estranhos debaixo do mesmo teto. Ambos não sabem da vida um do outro. Um chega, o outro sai, não há diálogo, não há conversa, não há troca de informações, não há troca de sentimentos. E Jay Adams, um autor americano, disse que a comunicação é fundamental para um lar centralizado em Cristo, porque é o meio pelo qual os relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, se estabelecem, crescem e se mantêm. Então, sem comunicação, sem felicidade no casamento. Segunda dificuldade, a comunicação unilateral, quer dizer, só de um lado, né? Somente um dos cônjuges fala e o outro só ouve. Temos aqui então outro grande perigo. Muitas esposas e esposos ouvem calados, não conseguem expressar seus sentimentos para o cônjuge. A comunicação parte do princípio do diálogo. Ambos falam, ambos ouvem. E não um monólogo, um fala e o outro ouve. Muitas vezes, um dos cônjuges não dá espaço para o outro falar, ao passo que o outro acaba ouvindo calado, irmãos. Vai ficar lá, calado. Um fala, o outro ouve. Isso é muito ruim, viu? Muito ruim. É verdade, tem marido que fala muito. Eu falo bastante, minha esposa fala menos. Mas há casos em que a mulher fala muito, via de regra a mulher fala mais, viu? Não precisa se encantar não, viu, irmãs? Via de regra a mulher fala mais e o homem fala menos. Via de regra. Eu sou pastor, então eu sou falante por natureza. Então falo mais do que a minha esposa. Mas o problema é quando um fala mais e o outro só ouve, né? E não fala nada. Terceira dificuldade, a comunicação necessária. O que é isso? Um ou ambos os cônjuges só se comunicam quando é necessário. Isso não é raro num casamento que vai de um a pior. Vejam, né? Os cônjuges passam a falar somente aquilo que é, pelo menos em alguns casos, extremamente necessário, do tipo: olha, você já pagou as contas? Você já foi à reunião das crianças na escola? Olha, está acabando a comida de casa, hein? Não esquece, está acabando o ovo, está acabando o macarrão, está acabando a farinha, está acabando o meu ovo maltine, que eu tanto gosto. Está acabando alguma coisa. Esse é o típico casamento que está sendo empurrado com a barriga. E a pessoa ainda fala, né? Olha, está acabando o ovo maltine. E eu vi que está na promoção no Lopes, R$ 8,79, só no mês agora de aniversário. E com 10% de desconto no cartão Lopes, né? Então esse é o típico casamento que está sendo empurrado com a barriga, pelo menos nessa área da comunicação. Eu digo o seguinte, irmãos, a comunicação, ela é um termômetro do casamento. É um termômetro. Se a comunicação está boa, é porque o casamento está bom. Se a comunicação está ruim, é porque o casamento está ruim. Eu diria então que é um termômetro. Olhe para a sua comunicação e você vai ter uma ideia do estado do seu casamento. Terceira dificuldade, ABCD, quarta, né? Dificuldade, comunicação sem vida. Quando ambos só conseguem se comunicar por meio de palavras duras, grosseiras, ríspidas. Você pagou a conta? Não esquece de comprar meu ovo maltine. E pegar o Inário quando ele cair também. Comunicação grosseira, ríspida, né? Não tem educação. E esse tipo de comunicação é praticamente a indicação do estado febril do casamento. Quando um casal chega nesse ponto, irmãos, de maltratar o outro por palavras, é porque a coisa já está muito ruim.
não tem mais respeito, não tem mais educação. Vou contar uma coisa para vocês com tristeza. Uma senhora da minha igreja, ela é casada com um senhor que não é crente. Elas são casadas há muitos anos, uns quase 50 anos. E o casamento chegou num estágio muito difícil. Ele é uma pessoa muito difícil de se lidar. E um certo dia, ele pegou um boné, disse assim para ela, olha, esse boneco é seu? Ela olhou assim, não, esse boneco não é meu. Não, é seu sim, está escrito seu nome aqui. Ela disse, como? Aí quando ela olhou o boneco, pediu para ver, estava escrito assim, vaca. É exatamente isso que ele queria dizer para ela. Percebam que quando um casamento chega nesse ponto, irmãos, não há mais respeito, não há mais amor, não há mais compaixão, não há diálogo. O marido dirigir-se à esposa nesses termos é muito triste, não é? Ela me contou isso chorando e eu fiquei morrendo de dó. Eu podia dizer o que para ela? O que vem a seguir, então, são as longas brigas ou até mesmo o divórcio, né? Quando o casamento chega nesse ponto, difícil. Qualquer olhar diferente de um cônjuge para o outro é motivo de palavras duras, grosseiras, discussões. Quando um casal briga, irmãos, a primeira coisa que é rompida, diálogo. Antigamente, eu não sei hoje, mas eu imagino que não tenha mudado. Quando as crianças brigam, qual é a primeira reação delas? Estamos de mal. Não falar mais comigo. Não é assim? Não fala comigo. Não fala comigo. Estamos de mal. E no casamento não é diferente. Quando o marido briga com a esposa ou vice-versa, a primeira coisa, eles não se falam. Eles vão usar o banheiro daquele apartamento de 48 metros quadrados, então é aquele micro banheiro, né? Então imagine que isso aqui seja a pia, aqui esteja a porta. A sua esposa está aqui, escovando os dentes, penteando o cabelo, arrumando a maquiagem, coisa tal. Segunda-feira de manhã, indo para o trabalho, rotina da família. Brigaram no domingo, não conversaram, não resolveram o problema. Ela está lá. Aí o marido vai usar o banheiro. Aí ele chega, né? A porta está aberta, mas ele bate. Ele não precisaria bater normalmente, mas ele bate. Tec, tec, tec. Posso entrar? Ela, claro. Muito obrigado. Pois não. E aí é don't touch me, não toque em mim, né? Entra assim, ó. Parece que ele está passando naquela ponte muito estreita, né? Naquele rio extremamente agitado. Ele vai assim, né? Com licença. É assim. Qualquer coisa, aquela reação, né? Vou pegar a pasta. Tudo bem? Tudo. Com licença. Posso pegar a escova? Claro, pode, já usei. Vou fechar a gaveta. Cadê minha pasta? Aquela com whitening, que deixa os dentes brancos? Eu não sei, você não comprou? Não, falei para você comprar. Mas você não comprou? Não comprei, porque eu não uso. Eu uso dentadura. Eu não preciso dessas coisas que clareiam os dentes. Estou brincando da parte da dentadura. Vamos voltar à parte séria. Mas você não comprou? Não, não comprei. Mas eu falei para você comprar. Tudo bem? Tudo bem. Aí usou, e ela está ali do lado. Você fala, mas aí você terminou a sua higiene, aí você fala, posso usar o espelho? Aquele espelhinho pequenininho, né? Apartamento 48 metros quadrados. Pequenininho. Posso usar? Pode. Já usou? Já. Com licença, com licença. Vou preparar o café. O que você vai querer comer? Como assim que eu quero comer? De sempre. Mas como de sempre? É aquele pãozinho mesmo, amanhecido, né? Que você comprou no sábado, lembra?
falei para você ter comprado hoje, você não comprou? Isso aqui, estou fazendo uma brincadeira, mas é o que acontece no casamento. Quando não tem comunicação e a coisa chega nesse ponto, as pessoas se tratam com grosseria, não me rele, não me toque, nós não nos falamos mais e acabou. E aí passa o dia, não tem um telefonema, não tem uma mensagem, não tem absolutamente nada. Chega a noite, o que vai acontecer? Se não houver perdão, se não houver reconciliação, o casal vai dormir junto, sem se falar, sem orar juntos, sem se perdoar. Dou aqui o meu testemunho. Tenho 10 anos de casamento. Ao longo desses 10 anos, eu dormi uma única noite separado da minha esposa. Não foi no sofá. Dormimos na mesma cama. Mas parecia que havia um abismo de edredom no nosso meio. Era terrível. Ela de um lado, eu do outro, sem nos falarmos. Foi por uma bobagem. E quando o pecado tomou conta do nosso coração, rompemos imediatamente a comunicação. Ela de um lado, eu do outro. Foi a pior noite da nossa vida. No outro dia nós nos perdoamos, conversamos e oramos juntos. E decidimos que nós nunca mais iríamos dormir daquele modo. E pela graça de Deus, isso aconteceu logo no primeiro ano do meu casamento. Éramos muito imaturos, né? Eu tinha 22 anos, minha esposa 21 anos, eram bem novinhos. E graças a Deus isso nunca mais aconteceu. Nunca mais dormimos sem perdão, sem diálogo, sem reconciliação. Então, uma dica para o casal aqui, os que querem casar ou já são casados, nunca durmam sem perdão. Não façam isso. É a pior coisa que existe no casamento. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Nós não devemos criar raiz de amargura no nosso coração, né? Para que brotando vos perturbe e tire a vossa paz, né? Quando um casamento chega a esse ponto é porque já não há mais comunicação. E sim acusações do tipo, olha, você só faz isso, você é assim, você não era assim. Quando eu casei com você, você era doce, era meigo, era um cordeiro, agora você é um leão, né? E por aí vai, né? Acusações uma atrás da outra. Comunicação forçada é quando um dos cônjuges força uma situação a fim de iniciar um diálogo, né? Quando o casamento percorre esse caminho é porque a situação já é ou está insustentável. Aquilo que deveria ser algo totalmente natural a comunicação no lar, agora precisa ser forçado, mecânico na vida conjugal. Vida conjugal, tem um conjugal a mais. Então vamos desconjugar esse conjugal e só na vida conjugal, né? É aquela história do Ctrl+C, Ctrl+V. O pecado, então, gera todo tipo de desequilíbrio e desarmonia no casamento. Eu quero olhar uma passagem com vocês aí mesmo, em Gênesis 3. Deixa-me fazer uma hermenêutica dessa passagem com vocês rapidamente. Se vocês tiverem pergunta, podem fazer, tá? Aliás, nosso assunto aqui é comunicação, né? Então, vamos transformar isso num diálogo. Vocês se lembram que Eva pecou primeiro e depois Adão? Isso é claro para vocês. Quem foi que Deus chamou primeiro para acertar contas? Por quê? Porque ele era responsável. A ordem foi para ele e não para Eva, certo? E aí então Deus chamou Adão, depois chamou Eva, chamou o diabo e deu a sentença para cada um deles. Agora veja que coisa interessante, quando Deus fala para Adão assim. Desculpe, eu falei o verso 17? É o verso 16. Verso 16. Eu já vou corrigir aqui o meu texto, depois eu vou passar para vocês para não passar errado. Pronto. Já está corrigido aí. Gênesis 3,16. E a mulher disse: visto
Ou multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Então, a gravidez era para ser uma coisa muito tranquila. Quem sabe ter algum desconforto, mas não dor. E em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Antes do pecado, havia uma harmonia muito plena no casamento. Adão era o líder e Eva era submissa a ele. Lembram-se que Deus falou que ia fazer uma auxiliadora idônea. Capítulo 2, verso 18. Então, Adão era o líder e a mulher era uma companheira submissa, tranquilo. Quando o pecado entrou, o pecado trouxe desarmonia dentro do casamento. O que aconteceu? Eva agora queria ser superior a Adão. Ela queria dominar sobre Adão. Aí Deus falou assim então para Eva: Eva, sabe aquele teu desejo? O desejo de governar sobre Adão? Esse desejo será para Adão, e ele te governará. O pecado trouxe desequilíbrio, desarmonia. Então aquilo que era para ser natural, o homem lidera e a mulher segue, não é mais. A mulher quer dominar sobre o homem. Está aí o movimento feminista. Isso prova. A mulher quer dominar sobre o homem de todos os modos. Mas Deus falou assim: não, Eva, espera um pouquinho. Esse teu desejozinho aí de governar sobre Adão, é ele quem vai te governar. E aí você fala: pastor, e como é que a gente faz então? A solução está em Cristo. Quando Cristo veio, ele trouxe novamente harmonia e equilíbrio no casamento. É claro que, vez ou outra, a mulher ainda quer dominar sobre o homem. Querem um exemplo? Quantos lares vocês conhecem que as mulheres dominam e os homens se deixam dominar? A mulher quem manda. O marido fala assim: na minha casa a última palavra é minha, né? Sim, já estou fazendo, calma. Muitas vezes é assim, não, eu sou o cabeça, mas a minha mulher é o pescoço, né? Me vira para onde eu quero, me leva para onde eu quero, né? Mulher, quando quer, ela tem os seus jeitos para induzir o homem, seja por bem, seja por mal, ela tem os seus jeitos. Mas o homem é o líder, ele é o cabeça, ele é o sacerdote. Paulo fala isso, né? Assim como a igreja está em submissão a Cristo, assim a mulher deve estar em submissão ao seu marido. O marido é o cabeça, o kefalê, palavra grega, né? O líder espiritual da família. Então, o pecado, ele gera todo tipo de desequilíbrio no casamento. E ele trouxe desequilíbrio na comunicação também, que era para ser normal, não é mais. Muito bem, tranquilo até aqui? A segunda parte da minha palestra são os princípios bíblicos para boa comunicação do lar. Vamos fazer o intervalo? 5 minutinhos? A gente vai ali na pizzaria, come um rodízio e volta. E a gente vai daqui para lá se comunicando. Tudo bem?